Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito de marcas. As marcas foram criadas justamente para distinguir um produto ou serviço do outro. Atualmente nós temos outros tipos de marcas que se prestam para outras finalidades, como nós vamos ver. A marca foi adotada há muitos anos atrás justamente pela necessidade de se diferenciar produtos produzidos por um fabricante de outros, ou mesmo os serviços que são executados. Atualmente, há a possibilidade também de nós termos outros tipos de marcas, como as marcas de certificação ou as marcas coletivas. As primeiras marcas, ou seja, as marcas que são utilizadas para distinguir serviços ou produtos, são assim utilizadas em prol do consumidor, assim como também do fornecedor. O fornecedor utiliza as marcas justamente nas suas estratégias de marketing, aonde ele divulga o seu produto ou seu serviço e a ele tem associado. É importantíssimo que o fornecedor tenha a marca e a proteção da marca, justamente para poder potencializar a distribuição e conhecimento dos seus produtos. Até hoje nós temos a possibilidade de registrar esses 4 tipos de marcas, o que tira as marcas olfativas e auditivas dentro do rol de proteção. Essa proteção ela será conferida por um órgão, um órgão estatal, ou seja, um órgão gerido pelo governo federal, conhecido como INPI. Esse órgão receberá todos os pedidos de registro de marca e será responsável pela análise tanto formal quanto material e depois a concessão do direito de uso exclusivo. De fato, o uso da marca nada mais é do que um direito exclusivo para aquele que requer o registro da marca. Ou seja, durante a vigência da marca ou dessa concessão, somente ele poderá explorar aquela marca. E, eventualmente, se outra pessoa vier a fazer essa exploração, ele poderá se opor e, inclusive, impedir a utilização da marca por uma outra empresa ou por uma outra pessoa. Pois bem, como é que nós podemos classificar quanto à forma da marca? Como eu já disse, nós temos aqui 4 formas de classificar. Nós temos a marca de produto, que é relativa a um produto que é desenvolvido e colocado à disposição do público, e temos também a marca de serviço, qual seja um serviço disponibilizado também para o público e executado dentro de um determinado padrão de qualidade e metodologia. Tanto um quanto o outro poderá ser conhecido pela sua marca. Veja, senhoras e senhores. Por outro lado, nós temos também uma outra categoria de marcas muito importante, chamada marca de certificação. Essa marca é utilizada justamente aqueles produtos ou aqueles serviços que querem ter um sinal distintivo, muitas vezes além da própria marca. Ou seja, um sinal que lhes confere uma qualidade ou um diferencial em relação aos seus concorrentes. As marcas de certificações são utilizadas justamente para trazer essa nova qualidade para um produto ou um serviço. E como é que funciona? A empresa que tiver interesse em certificar produtos poderá construir quais são os parâmetros técnicos e objetivos para que a pessoa que tiver interesse, uma vez atendidos esses padrões, tenha o direito de usar essa marca de certificação, por exemplo, o INPI, aonde, atendidos os requisitos técnicos, as pessoas interessadas poderão utilizar do selo do INPI para dizer aos seus consumidores que está em conformidade com aquelas técnicas preconizadas por aquela marca que outorga a certificação, nesse caso do exemplo, o INPI. Então veja, senhoras e senhores, só retomando, nós temos a marca que identifica produto, tem uma marca que identifica serviço e nós temos uma marca que serve tanto para um quanto para outro, que certifica. É importante também salientar, como eu já disse, que existem outras formas de você identificar o produto. No Brasil, a forma olfativa e auditiva não é passível de registro, porém a forma tridimensional
essa sim é passível. O exemplo clássico que nós temos e citamos sempre é a garrafa da Coca-Cola, que você, olhando para o formato da garrafa, você já consegue associar a marca, no caso Coca-Cola. Só um título de curiosidade, a garrafa foi inspirada na fruta do cacau. Aqueles gomos todos remetia à fruta do cacau. Então hoje, quando nós nos deparamos com uma garrafa com aquele formato, com os gomos, nós sabemos que o líquido que vem dentro, independente de ver o nome, é a Coca-Cola. Então nós temos a marca de produto, de serviço e tridimensional. E essas três podem também estar abrangidas pela marca de certificação. Pois bem, se você prestou bem atenção no início, você deve se lembrar que eu falei também que existe a marca coletiva. E o que seria a marca coletiva? Nada mais é do que pessoas que se reúnem em associação ou então em determinadas regiões e constroem uma marca. Ou seja, os produtos e serviços desenvolvidos em uma determinada região ou por uma determinada coletividade poderá ostentar uma determinada marca. Aqueles que são apreciadores de cachaça sabem que existe uma região em Minas Gerais conhecida de Salinas, ou pelo nome Salinas. E as pingas ou as cachaças que são lá fabricadas podem ostentar que são cachaças de Salinas. Ou seja, você consegue agregar mais um valor para o seu produto ou para o seu serviço quando você traz uma marca que demonstra uma coletividade. Ou seja, eu faço parte daquela coletividade. Se aquela coletividade tem aquela qualidade de produção, eu também, por conseguinte, vou ter a mesma qualidade. Então é muito importante, senhoras e senhores, que nós também conheçamos essa nova forma, nova não, mas essa outra forma de classificação de marcas, que é a marca coletiva. Então, fechando aqui nas formas, nós temos as marcas que representam produtos, temos as marcas que representam serviços, temos as marcas tridimensionais, que da mesma forma vão representar um produto ou serviço, ou por meio de um produto que é visualmente perceptível e tridimensional. Nós temos também a possibilidade de atestar a marca, aquele produto ou aquele serviço ter seguido padrões técnicos ou padrões de qualidades, que é a marca de certificação, e temos também a marca coletiva, ou seja, a marca que atesta que aquele produto ou serviço faz parte de uma coletividade ou respeita os princípios técnicos de qualidade ou de origem de uma determinada coletividade. Pois bem, nós já aprendemos aqui como é que as marcas podem ser, ou o que elas podem proteger, digamos assim. Agora, por outro lado, nós podemos classificar as marcas também quanto à sua forma. As marcas podem ser nominativas, quando são expressas por um nome, normalmente é por um conjunto de vocábulos, ou seja, não é possível você proteger apenas uma letra ou apenas uma palavra, pelo menos de uma forma isolada e indistinta. Ou seja, eu não posso ter uma marca que é somente a letra A, porque se assim eu fosse, eu protegendo uma letra, impediria todos os outros concorrentes de utilizar aquela letra ou parte daquela letra em outras marcas. Então, não é possível fazer a proteção de apenas um elemento gráfico que represente uma letra, pelo menos não da forma nominativa. E para que exista uma proteção, há necessidade de uma expressão de uma ideia, ou seja, precisa de mais de uma palavra, ou então uma palavra que não seja usual ou conhecida. Se eu colocar um nome completamente estapafúrdio, é muito possível que eu consiga o registro. Mas se eu colocar um vocábulo de comum uso, por exemplo, eu posso falar que eu tenho um produto para ser utilizado em longas viagens de avião e por isso eu gostaria de registrar uma marca chamada Avião. É possível? Não, não é possível. Por outro lado, nós temos a possibilidade de registrar marcas que são expressas em elementos gráficos. Aí sim, e talvez eu poderia me servir com uma tipologia diferente, uma palavra, só que aí não teria a proteção da palavra, mas sim a proteção da palavra com aquela aplicação gráfica.
ou seja, poderia colocar o nome avião com uma aplicação gráfica diversa e aí sim poderia pleitear um registro no INPI para que fosse protegido esse elemento gráfico que contém também um elemento nominativo. Quando nós temos a conjunção desses dois elementos, ou seja, o nominativo e um gráfico, nós estamos diante de uma marca mista. Isso, marca mista. Justamente porque ela congrega esses dois tipos de marca, o nominativo e o figurativo. Quando temos os dois juntos, nós estamos diante de uma marca mista, exatamente. Então vejam, senhoras e senhores, as marcas poderão ser nominativa, poderão ser figurativas ou poderão ser marcas mistas. E mais uma vez, reafirmando, nós não temos previsão no ordenamento legal para marcas olfativas ou marcas sonoras. Poderia citar apenas como um exemplo uma marca sonora, apesar de não ser uma marca, mas todos vocês estão acostumados a ouvir, pelo menos os que estiveram no Brasil nas últimas décadas, que é aquela sinalização que a urna eletrônica emite no final da votação. Já ouviram? Tenho certeza que ouviram e possivelmente ouviram até recentemente. Poderia ser registrado sob a égide da lei brasileira? Não. Mas é importante saber que existem serviços que podem ser conhecidos, inclusive por meio de marca. Sabendo quais são os tipos de marcas e quais são as formas que eu posso encontrar para fazer o registro, resta saber como é que nós vamos fazer esse registro. Como eu já disse, o registro é feito no INPI. Aquele interessado que não precisa nem ser agente de marca e nem advogado para fazer um registro. Basta fazer uma inscrição no próprio site do INPI e registrar a sua própria marca, que pode ser registrada tanto com uma pessoa física quanto com uma pessoa jurídica. Existem vantagens e desvantagens tanto para um lado quanto para o outro que nós não vamos abordar no momento para não estender porque não é objeto desse vídeo. Mas o fato é que você, interessado, poderá fazer o registro da sua marca junto ao INPI. Esse registro pode ser feito tanto no formato cartáceo, de papel, quanto no formato eletrônico. Os requisitos são mais ou menos os mesmos. E quando a pessoa decide por fazer o pedido de registro da marca em formato de papel, poderá fazê-lo enviando pelo correio ou mesmo apresentando em um dos diversos escritórios do INPI que existem em diversas capitais do Brasil, sendo que o escritório central fica no Rio de Janeiro. Optando por uma forma ou pela outra, o procedimento daqui para frente é praticamente o mesmo. Digo isso porque no formato eletrônico, o interessado deverá preencher um formulário que é muito parecido com o formulário de papel. A diferença é que no formulário de papel também deverão ser anexados desenhos, caso a marca seja figurativa, para que possam instruir o pedido. Já no caso do formulário, será enviado um arquivo e, mais uma vez, também deverão ser respeitadas as especificações técnicas que são impostas pelo próprio INPI, para que essa imagem possa ser enviada pelo sistema eletrônico e reconhecido para fins de processamento do pedido de registro de marca. Optado por um lado ou pelo outro, deverão ser preenchidos os elementos dos formulários, tanto de papel quanto eletrônico, quanto o nome do interessado, pessoa física ou pessoa jurídica. Eventualmente, se houver algum procurador, deverá também lá ser preenchido. Também deverá ser preenchido qual que é a classe em que se pretende registrar a marca. É verdade. As marcas são registradas em determinadas classes, tanto de produto quanto de serviço, que obedecem listas diferentes. Essa classificação é conhecida como classificação de Nice, justamente porque foi criado por meio de um protocolo oriundo de uma convenção internacional e onde sazonalmente são revistas essas classes, criadas ou alteradas novas classes, é feita a referência a Nice e também qual que é a versão da lista que está se utilizando. Pois bem, uma vez escolhida a classe a que aquele serviço ou produto deverá pertencer ou pertence, você fará o seu requerimento para que seja protegida naquela classe. Isso significa que ninguém poderá utilizar uma marca igual ou muito parecida para aquela classe. E para a outra? Para a outra, a princípio não existe problema.
Ou seja, a pessoa poderá utilizar uma marca muito parecida, ou quiçá talvez até igual, mas para um outro produto ou serviço. A exceção é feita quando nós temos as marcas de alto renome que gozam da proteção não só na classe pertence, mas a todas as outras classes. E nós temos também uma outra classe de marcas, que nós vamos falar um pouco mais adiante, que muito embora não há necessidade de fazer o registro, justamente por elas serem conhecidas no mundo inteiro, elas impedem o registro de outras marcas. Ou seja, as marcas notoriamente conhecidas são aquelas marcas que no mundo inteiro já são cadastradas, já são registradas ou já são conhecidas e que de fato impediriam o registro de marca, de uma marca muito próxima, de uma marca colidente. Obedecidas essas primeiras formalidades, e aí obedecido também às exigências do envio de documentos, e em alguns casos inclusive a declaração de atividade, que isso tudo é feito no formulário, ele será enviado ao INPI, onde será feita uma análise dessa marca nas questões formais, ou seja, será visto se todos esses documentos que são exigidos foram enviados, se eles estão válidos e se a taxa de retribuição foi paga, para aí sim começar a se analisar o mérito. Só que antes de ser analisado o mérito, entra o período de oposição. E o que é isso? O INPI publica essa marca dentro da sua revista de propriedade industrial, justamente para dar uma primeira publicidade e todos os interessados tenham ciência que alguém quer registrar aquela marca. Eventualmente, se algum empresário ou alguma pessoa identificar que a marca que alguém pretende registrar entra em colidência, é muito parecida, ou então até mesmo possa vir a ser igual à marca dele, que já foi anteriormente registrada, durante esse período de 60 dias, ele poderá entrar com uma oposição. E o que é isso? É justamente um tipo de um recurso administrativo onde o interessado vai informar ao INPI que aquela marca que se pretende registrar ou já está registrada, ou então é muito parecida com outra marca que já foi registrada. E ele solicita que o INPI não defira aquele registro de marca, justamente porque, se assim acontecer, os consumidores poderão ter alguma confusão quanto ao produto ou serviço, se pertence à marca A ou se pertence à marca B. Pois bem, uma vez superado esse período de oposição, vai se iniciar o período de análise material da marca que se pretende registrar. Ou seja, os peritos do INPI, que são pessoas técnicas concursadas e que atuam no órgão público, irão examinar, normalmente com meta-informações, a possibilidade daquela marca que se pretende registrar estar já registrada ou muito próxima de alguma marca que já tenha sido registrada. Mais uma vez, o INPI toma providências no sentido de evitar que sejam feitas confusões por parte do consumidor no caso de ter uma marca muito parecida. Então a ideia também é afastar. Eventualmente, se ele identificar que aquela marca ela não é registrável ou por algum elemento que não possa ser registrado, e aí dentro dos elementos, além da colidência, nós temos questões de segurança nacional, nós temos questões de moral, bons costumes, temos questões de licitude, ou seja, eu não posso registrar algumas marcas que atentem contra a lei, e essas análises todas são feitas dentro da análise de mérito do INPI. Infelizmente, pela escassez de funcionários e pela complexidade da operação que é feita, a grande maioria desses pedidos acabam demorando, às vezes há mais de 2 anos, para serem deferidos ou não. Agora, o importante é que, uma vez superado essa fase e sendo deferido o pedido, entra a necessidade ou o aviso para o pagamento do primeiro decênio. O primeiro decênio importa justamente num certificado que será emitido pós o pagamento,
e que garante ao detentor da marca o uso exclusivo, ou seja, ninguém mais poderá utilizar essa marca. E se assim o fizer, aquele que pertence à marca estará legitimado para ingressar com ação judicial ou mesmo com um pedido ou com uma notificação extrajudicial que precederá normalmente a ação judicial, no sentido de notificar aquele que usa indevidamente de deixar de fazê-lo, sob pena das medidas legais quais sejam cessar por ordem judicial e eventualmente uma recomposição por perdas e danos que evidentemente precisam ser comprovados. O último adendo que eu gostaria de fazer é que, mesmo depois de emitido o certificado, existe a possibilidade daquele interessado entrar com um pedido para que a marca seja revogada, justamente por colidir, e que eventualmente não foi, lógico, período limitado, e todos também têm a possibilidade de entrar, de acessar a justiça, justamente para pleitear direitos que foram violados, quais sejam a concessão de uma marca que venha a causar confusão com outras já estabelecidas no mercado. Dessa forma, eu resumo aqui essa exposição toda que nós fizemos, dizendo que a marca pode ser de serviço, pode ser de produto e pode ser tridimensional. Ela ainda pode ser uma marca de certificação ou uma marca coletiva. Por outro lado, as proteções que nós temos, quanto à marca ou quanto à qualidade da marca dela ser figurativa, nominativa ou mista. E a marca também pode ser a marca de alto renome e também poderá ser a marca notoriamente conhecida, que também gozam de proteção especial. Dessa forma, eu continuo aberto aqui para outros questionamentos que porventura possam acontecer. Por favor, me contate. O e-mail é paulo@grande.adv.br e assim que for possível eu volto a responder. Quem quiser acompanhar também nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, dentre as outras, procure o meu nome, é Paulo V. Grande. Tudo junto, colocando Paulo V. Grande, você vai encontrar o meu perfil. Peço que siga, que sempre que for possível eu voltarei a postar algumas novas dicas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço!